E aí, beleza? Eu sou o Fábio Facchini e esse é o canal Investe Facchini. Hoje eu quero falar com vocês sobre como se comportar em movimentos de queda do mercado criptográfico, porque ele não é uma variável, ele é uma certeza. Acontece e acontece com bastante frequência. Então eu quero te ensinar a se preparar e também a se portar quando esse movimento acontecer, beleza? Fica comigo. Antes da gente começar, eu quero te lembrar para você se inscrever no canal, porque a gente traz sempre conteúdo de qualidade, pensando no melhor para você que está começando agora o seu investimento em criptografia, ou se você também já está mais avançado em investimentos. Investidores, vamos analisar aqui o gráfico de 2021 do Bitcoin. Estamos aqui agora na faixa dos 49 mil reais, mas já passamos por muita coisa. E eu quero mostrar isso aqui para vocês na tela, para quem às vezes chegou agora, né, está começando a investir, já vê essa queda enorme e fala, putz, fiz coisa errada. Então, vamos ver aqui como que é esse histórico desse ano somente, e aí vocês podem extrapolar isso para os anos passados também. Lá no começo do ano a gente teve um pico aqui de aumento e aí já caiu praticamente 23%. Teve uma grande alta aqui em poucos dias, em 23 dias de 87%. E aí a gente teve a correção que aconteceu aqui de 20% também em 8 dias. Na sequência, um aumento de 34% em 14 dias. Depois disso, uma queda de 16% em 11 dias. E aí ele subiu, depois, em apenas 11 dias, mais 20%. Subiu de novo, depois, em apenas 71 dias, caiu 50%. Então, foi um dos piores movimentos, né, desse ano. Durante 2 meses, mais de 2 meses, só queda no total de mais de 50%. E quem se assustou aqui, quem vendeu, quem falou, putz, cometi um erro, investi em criptomoeda, é pirâmide e tal, não dá certo, vendeu, aconteceu o quê? Em apenas 91 dias cresceu 119%. Se a gente não quiser esperar tanto tempo, pode vir para cá também. 46 dias, 50 dias, o que é basicamente o mesmo tempo que teve de queda, ele cresceu 73%. E aí, obviamente, teve a queda aqui, mais 20%. Então, te deixa feliz, te deixa alegre, te deixa feliz, te deixa triste, te deixa feliz, te deixa triste. É mais ou menos assim que funciona. E aí, subiu aqui de novo, mais 65% em apenas 39 dias. E agora estamos aqui em 27 dias, já quase um mês de queda, e experimentando essa queda, já batendo 30%. Então, se você chegou aqui, né, muita gente começou a investir, muita gente começa a investir justamente aqui nesses períodos de altas. Quando a gente pega as carteiras que são criadas, as novas carteiras que são criadas, os picos são justamente nos momentos que mais tem valor agregado aqui no gráfico. É normal, né? Sai mais na mídia, mais gente falando, o Bitcoin está me deixando rico e tal. E aí, obviamente, mais gente vem. Mas já que você entrou, não tem problema, entrou numa alta, está experimentando uma baixa, fica tranquilo. Você já sabe agora que esse movimento de vai e vem, ele é normal e faz parte do mercado criptográfico, que é um mercado muito novo, tem apenas 10, 13 anos, e o Bitcoin está apenas começando a sua vida, ele vai até 2140 podendo ser minerado ainda, então é um negócio muito novo, calma, fica tranquilo, ele tem uma dominância no mercado que tem alguma correlação com esse preço que eu vou te mostrar agora. Então aqui no gráfico de dominância, também em 2021, a gente percebe que ela teve uma grande variação aqui, batendo 40%, e também chegando a 50% praticamente em alguns momentos. E esse gráfico de dominância ele vai trazer para a gente, quanto maior o pico aqui de dominância, provavelmente maior o preço. Eu até fiz aqui uma flechinha mostrando aqui o crescimento entre setembro até o comecinho de novembro, até o meio de outubro, na verdade. Quando a gente olha aqui no gráfico, setembro até outubro, a gente tem esse crescimento aqui, né, de setembro até outubro,
Então, ele tem uma correlação. Quando vai aumentando a dominância do Bitcoin, o preço dele normalmente vai aumentando, que é mais gente participando do ecossistema e o negócio vai fluindo mais. E o contrário também é verdadeiro. Quando tem menos pessoas aqui apostando no Bitcoin, o preço dele também vai caindo. Então, a gente também tem uma outra maneira de avaliar a precificação dos ativos em relação à futurologia do mercado. Mas como eu disse, é futurologia. Isso aqui é tudo probabilística. Obviamente, o que você já está vendo do passado é concreto, mas tudo que você vai estimar para o futuro acaba sendo uma futurologia que a gente vai tentar acertar, nem sempre vai conseguir. Esse gráfico a gente consegue ver a quantidade de altcoins. Altcoins é tudo que não é Bitcoin, né? Coins alternativas, altcoins, que performaram melhor do que o Bitcoin nos últimos 90 dias. E aqui, para não ficar muito bagunçado, ele pega as top 50 para fazer essa análise. Então, atualmente, agora no cenário de hoje, temos aqui 41 como o indicador, dizendo que está mais para o lado de um Bitcoin, uma sessão de Bitcoin, uma temporada de Bitcoin, do que para uma temporada de altcoin, certo? Quando a gente olha aqui no mensal, ele já fica mais evidente ainda que a temporada está para o nosso Bitcoin. Mas isso a gente pode avaliar de várias formas, né? Por exemplo, o Bitcoin acabou de ter uma correção bem grande e isso derruba também as altcoins e proporcionalmente derruba mais ainda as altcoins porque elas são mais frágeis, elas têm um capital de valor de mercado bem menor, certo? Então isso aqui também influencia. Quando a gente olha no anual, a gente percebe que no anual as altcoins elas performaram muito melhor do que o Bitcoin sozinho. Então as top 50 aqui foram algo bem mais interessante quando a gente olha em questão de performance, certo? E aí a gente pode usar esse gráfico aqui, ou essa análise, para se antecipar. Então hoje a gente olha aqui que o Bitcoin e a altcoin ela está mais ou menos no meio ali, não tem muito o que você fazer. Você vai holdar as suas posições. Se a gente tivesse algo parecido com isso daqui, altcoin year, quer dizer, a gente está numa sessão forte de altcoin no ano, talvez seja a hora de você então realizar o lucro das suas altcoins para entrar no Bitcoin, porque possivelmente a gente vai entrar barato, porque a gente não está numa sessão de Bitcoin. Então, quando vier a sessão do Bitcoin, a gente já estará posicionado para aproveitar todo esse crescimento. Mas é isso, é algo que você tem que desenhar como sua estratégia. E lembrando, esse gráfico aqui, essa análise, ela pega somente as 50 melhores altcoins. Hoje, a gente tem muito investidor entrando em altcoins de microcap, né, que são de dezenas de milhões ou centenas de milhões de market cap, que é bem diferente dessas top 50, que já tem bilhões de dólares de valor de mercado. Então, quando a gente fala de microcap, você tem que realmente estar próximo do desenvolvimento do negócio para entender qual que é a data dos entregáveis, porque você pode olhar esse gráfico aqui e falar, poxa, então eu tenho que ir para o Bitcoin agora porque tá barato. Beleza, aí você realiza ali sua microcap, vai para o Bitcoin e amanhã, daqui duas semanas, a sua microcap entrega lá o que ela estava prometendo que entregou e explode de crescimento. Então, fica ligado nessas questões, tá? Não é sair vendendo tudo de altcoin para ir para o Bitcoin, é estudar, entender se naquele projeto que você está posicionado tem alguma coisa extremamente relevante que vai acontecer, que você já tem previsibilidade. Se sim, é melhor você ficar a esperar, se obviamente for do seu interesse. Se não tiver, aí você pode pensar em realizar o lucro daquela operação para pegar uma sessão de Bitcoin e aproveitar os lucros para depois voltar para essa altcoin com mais dinheiro e com ela num preço possivelmente até melhor. E para ficar mais claro como funciona esse fluxo de maneira geral, você pode imaginar que tem uma carteira de altcoin e durante esse período você já tem um lucro lá, você realizou, vamos supor, 30% de lucro já com altcoin. E agora veio a queda do Bitcoin. O que essa previsão de movimentação pode chamar até de um rebalanceamento, ele deixa como opção para você. Você realiza esse lucro na altcoin, pega o Bitcoin barato. O Bitcoin a gente já viu ali no gráfico que ele tem uma volatilidade muito alta.
Então, daqui a algumas semanas, alguns dias, ele vai subir novamente, se não teve nenhuma alteração no seu fundamento, nada grave. Então, ele subindo novamente, você realiza esse resultado, você comprou aqui e vai vender aqui, você teve um lucro, e aí você volta lá para a altcoin, que ela foi sim prejudicada com a sua saída e com outras saídas, ela sofre bem mais do que o Bitcoin, então ela sofreu, ela sangrou, e aí você vai comprar ela mais barato ainda do que quando você entrou, se não teve nenhum entregável, nada que aconteceu nesse meio tempo que fez ela dar uma explodida. Esse movimento de você realizar o lucro aqui, pegar barato, realizar o lucro aqui, pegar barato, vai multiplicando o seu capital ao longo do tempo. Você pode também fazer aquela opção do hold. Você entra num projeto e não sai dele durante um baita tempo, fica até ad eterno, enquanto não mudar o fundamento. Essa também é uma opção. São estratégias que você precisa entender o que faz mais sentido para você. Você fala assim, poxa, Fábio, eu não tenho conhecimento e, na verdade, nem quero ter, eu só quero poder investir meu dinheiro nesse novo mercado para garantir uma posição adequada quando realmente esse mercado ganhar uma relevância ainda maior no mundo. Então, escolha bons projetos, faça hold desses bons projetos e aí você não se preocupa. Mês ou outro, vez ou outra, você dá uma olhada para ver se teve alguma alteração de fundamento, para ver se aquilo lá está acontecendo conforme o projeto esperava. Se sim, continua, segue a sua estratégia. E se não teve, se teve alguma alteração de fundamento, você passa, vai para outra coisa. Agora, se você tem interesse em ter mais conhecimento, em participar ativamente dos seus investimentos, você pode ficar fazendo essas jogadas. Tem os seus riscos, tá? Um deles é você sair de uma posição de altcoin e quando você voltar ela já está extremamente valorizada, você não consegue mais voltar com ela para o mesmo preço ou com a eficiência que seria necessário para o seu capital. O outro risco que você pode ver também é você sair de uma posição com lucro para ir para uma outra posição achando que essa posição vai aumentar e essa posição, na verdade, vai tirar todo o seu lucro, vai cair mais ainda. Então, tudo isso pode acontecer. Você tem que realmente estudar, não é só olhar uma métrica falando, agora é sessão de altcoin, agora é sessão de Bitcoin, e tomar sua decisão. Se você fizer isso, você corre mais chances de ter erro do que se você complementar com leituras, com análises, estudos, né? A gente, obviamente, tenta se antecipar nas decisões de mercado, mas o mais certo, quando a gente não tem total confiança, é esperar formar uma linha de tendência, ali, alguns candles de tendência para a gente tomar a decisão efetivamente de onde vai. Senão, acaba meio sendo uma aposta. E para ajudar no seu estudo, para você entender exatamente o que está acontecendo, eu separei aqui algumas coisas que podem impactar no seu investimento criptográfico, qualquer outro investimento. Eu vou focar aqui nos criptográficos, que é o nosso setor, nosso core. Então a gente tem os ruídos externos, tá? Externos pode ser o quê? Bolsa de valores do mundo está sofrendo. Agora, atualmente, a gente tem o caso da empresa chinesa Evergrande, que está dando default, não está conseguindo fazer os pagamentos, tal, vai ter todo aquele problema, aquele efeito dominó, mas efetivamente isso é um ruído para o mercado cripto, porque não tem nada a ver, isso daí não vai afetar o Bitcoin de maneira incisiva, de maneira direta, certo? É algo que está acontecendo fora e que, obviamente, quem tem liquidez no Bitcoin pode ser que realize para ir para algum mercado mais seguro, para ficar mais seguro, tá? Vamos supor um tesouro americano, para fugir da volatilidade do Bitcoin. E isso derruba o preço do Bitcoin, né? As vendas vão derrubar o preço do Bitcoin. Mas é somente um ruído, normalmente a curto prazo. Outra coisa que a gente tem são as variantes agora, né? Que a gente está nesse momento de pandemia. Vez ou outra vai aparecer uma variante de alguma nova cepa, alguma nova coisa, mas isso também é um ruído externo à blockchain, ao Bitcoin. Nada disso vai impactar seriamente a operação do Bitcoin, principalmente a longo prazo. Então isso aí é somente um ruído. Regulamentações e pessoas, tanto elogiando ou criticando, também é uma forma de ruído externo. Quando a gente fala de regulamentação, é mais complicado, né? Porque você está falando de regulamentar e hoje a posição do mercado é regulamentar as empresas que trabalham com isso, normalmente as corretoras que trabalham com esse mercado.
vai ser mais difícil regulamentar isso na pessoa física efetivamente, né? Você tem ali sua declaração de imposto, você paga o imposto do lucro, mas vai ser bem mais difícil regulamentar na pessoa física, porque é algo que você consegue transacionar sem interferência de ninguém, né? Essa é a beleza, onde está a qualidade principal do Bitcoin, é na descentralização, na liberdade, você poder agregar valor àquele negócio só por manter ele, e isso nenhum governo vai conseguir regular. O que eles vão conseguir regular são as casas de câmbio, as corretoras e outras empresas que trabalham com criptomoeda. Então essa regulamentação ela é um ruído, porque se você já está inserido nesse mercado e dependendo de o quanto profundo você já está nele, isso não afetará você. E pessoas, principalmente tweetando sobre o mercado, elas também são um ruído, né? Vamos chegar a um acordo que nenhum mercado deve ser decidido no Twitter. Então qualquer coisa que estiver acontecendo lá é basicamente um ruído do que está acontecendo no psicológico das pessoas e claro, isso pode traduzir uma onda, um movimento, se for algo generalizado, mas se for uma pessoa é apenas uma opinião. E aí a gente tem os ruídos internos. Os ruídos internos são coisas que acontecem no próprio ecossistema do blockchain. Então vamos supor, uma movimentação muito grande de Bitcoin, uma venda muito grande, uma compra muito grande, a alavancagem está muito grande no Bitcoin, ou todo mundo está apostando na queda, ou todo mundo está apostando na alta. Um problema na stablecoin, que hoje é o principal par do Bitcoin, e ela tem um grave problema em relação a lastro. Então, se isso gerar um problema, pode ser que gere uma falta de liquidez momentânea ali no Bitcoin, também derrubando o preço dele. Isso é ruído externo. Não muda o próximo tópico, que são os fundamentos do Bitcoin ou da criptografia, tá? A gente fala Bitcoin porque ele domina o mercado, ele precede todas as criptomoedas e, em teoria, se ele deixar de existir, todas, por consequência, deixarão também. Se algum dos fundamentos dele for rompido, todas, por consequência, não terão mais validade até que se prove o contrário. Então, os fundamentos do Bitcoin são extremamente importantes, que é a sua disponibilidade. Então, a gente tem 99,99% do tempo, em todos os anos que o Bitcoin, desde quando ele foi lançado até hoje, ele funciona sem quase 100% de disponibilidade. 99,999% é algo surreal em relação à disponibilidade quando a gente pensa que não existe uma empresa, não existe uma pessoa específica que cuida desse sistema. Então, ele é lindo por si só. A segurança é um outro ponto fundamental do Bitcoin. Em todos os anos que ele esteve presente, nunca teve um problema de segurança na rede dele. Tem problemas, efetivamente, na rede, no ecossistema, né? Em parceiros, em carteiras, em coisas que fazem parte do ecossistema. Na rede blockchain nunca teve um ataque, nunca teve algo que conseguiu efetivamente mudar o fundamento da segurança que hoje o blockchain da Bitcoin oferece. A descentralidade. Hoje o Bitcoin é praticamente a única criptomoeda do mundo que é 100% descentralizada. Isso a gente precisa entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala de descentralização, quer dizer que efetivamente não existe ninguém no comando. Como que funciona o Bitcoin? Ele funciona através de comunidade e a comunidade tem o poder de voto em relação ao poder computacional que ela fornece para a rede. Então, quanto mais poder computacional, mais poder de voto. Hoje a gente tem isso espalhado em muita gente. E a galera se reúne, né? As pessoas que estão protagonistas do negócio, que fazem acontecer, se reúnem para trazer atualizações, para discutir se vai fazer ou não, se é legal trazer isso para a comunidade. Então, recentemente teve uma atualização para ter possibilidade de colocar contratos inteligentes no Bitcoin. E, assim, nada que uma blockchain tem, o Bitcoin não possa ter. Tudo o que, vamos supor, a Avax, Avalanche, Ethereum, Solana, qualquer rede tenha, o Bitcoin pode ter. Só que a comunidade decide o que ela quer ter. E as coisas que eles decidem, o que eles querem ter, de uma maneira total, onde a grande maioria concorda e a partir daquele momento X passa a ser essa nova versão de validade,
ou pode ser que parte da comunidade, parte relevante da comunidade não concorde e aconteça uma bifurcação. Então, um Bitcoin, normalmente o que tem a maioria, continua sendo o Bitcoin verdadeiro, e aquela outra versão da parte relevante da comunidade, mais minoria, continua sendo outra coisa. E aí vai ser Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, ela vai ter outro nome provavelmente e vai seguir outro rumo. Então, sempre a gente vai ter a comunidade tomando conta de forma geral, nunca de forma individual. Quando a gente fala de outros projetos, a gente tem basicamente sempre uma pessoa, uma instituição, uma fundação ou uma empresa por trás que é um ponto de ruptura, um ponto de falha, um ponto só de decisão. Isso na blockchain não é interessante porque a gente gosta de descentralização justamente para, inclusive, evitar uma regulamentação que a gente não queira. Então hoje, se o governo chegar e falar assim, olha, a partir de agora, cada Bitcoin vai ter que ter um selinho aqui que eu vou poder rastrear. Ele não pode fazer isso porque ele não tem a quem fazer, a quem impor isso, porque a comunidade é geral, é global. Ele não pode chegar em cada pessoa do mundo que tem Bitcoin e obrigar a pessoa a fazer isso. Agora, se é uma rede que tem uma empresa por trás, ou uma fundação, ou uma pessoa, como tem o Ethereum, é mais fácil você chegar nesse único ponto e obrigar esse único ponto a fazer o que você quer. Então, por isso que o Bitcoin é a única moeda que realmente é descentralizada e realmente tem valor agregado, porque ela é inconfiscável para você ter segurança o resto da sua vida. Um outro ponto importantíssimo do Bitcoin é a sua escassez digital. O que é isso? Existe lá os tais famosos 21 milhões de Bitcoin. A partir disso, não vai ser gerado mais nenhum Bitcoin. Ainda não foram cunhados todos, está na casa de 19 para 20 milhões até 2140 termina de cunhar o restante, mas já é um número previsível, é uma inflação previsível até lá, e depois disso o processo de cunhagem acaba, a escassez está totalmente liberada e aí só vai poder ter quem puder dispor de dinheiro para comprar. E um ativo extremamente escasso, seguro e descentralizado, a tendência de valorização chega a ser astronômica. Não conseguimos nem mensurar o quanto isso pode ser valorizado num futuro não muito distante. O Bitcoin, apesar de ter 21 milhões de unidades, e cada unidade dele é composto por 100 milhões de unidades, 100 milhões de sats. Então, para você ter um Bitcoin, você precisa de 100 milhões de sats. Num futuro não muito distante, você vai comprar suas coisas usando sats. Vai ser 1 sat, 2 sats, 3 sats. Você já não vai mais converter para dólar, porque não vai mais fazer sentido, porque um Bitcoin já vai ser tantos milhões de dólares que não vai fazer sentido você converter. Vai ser melhor todo mundo falar em sat, que vai ser mais fácil para a gente. Tá, agora eu já falei das quedas do Bitcoin, do histórico, da seção de altcoin, da seção de Bitcoin, falamos da dominância, eu falei para você dos ruídos internos, externos e os fundamentos do Bitcoin. Então, se esses fundamentos tiverem alguma mudança, aí a gente tem um problema sério. Mas enquanto eles não tiverem nenhuma mudança, segue o jogo. Agora você já sabe de tudo isso e está me perguntando, ok, mas como eu me preparo para esses momentos de queda, se eles são uma certeza? Primeiro, você deve fazer uma programação de compra recorrente de Bitcoin ou da criptomoeda que você está avaliando. O que é uma programação recorrente? Você vai pegar o seu fluxo de caixa mensal. Eu tenho disponível para investir em criptomoedas R$1.000 por mês, R$100 por mês, R$10 por mês. Então, você não vai pegar e fazer uma compra só, você vai dividir por semana, por dia, talvez por 15 dias. Você vai dividir isso de forma que a sua compra aconteça em vários momentos separados. Assim você garante que vai cada vez pegar um preço diferente e no total você vai ter um preço médio muito bom. Porque um dia você vai pegar 50 mil, no outro dia 40, no outro dia 60, no outro dia 30, no outro dia 20 e o seu preço médio vai ficando muito bom mesmo. Você vai acumulando muito mais do que se você desse uma única tacada num dia só, porque você não sabe se aquele dia é um dia bom, se é um dia ruim. A gente viu aqui que às vezes em 15 dias sobe 60% ou cai 20%, 30%. Então você nunca vai adivinhar qual que é o próximo movimento. O melhor é você fazer compras recorrentes com o capital que você dispõe para o mês. Um outro ponto muito importante na preparação para esses momentos
É você fazer uma poupança justamente pensando nos momentos de forte queda. Como a gente viu lá no gráfico, eventualmente, certeiramente, mensalmente, quase, ele cai 20, 30% em poucos dias. Nesse momento é importantíssimo você ter capital para poder aproveitar essa oportunidade. Então, se você dispõe de R$ 1.000 por mês para fazer investimento em criptomoeda, separa 100, 200, 50, o quanto a sua estratégia pedir para acumular em momentos de queda, você pega esse capital e faz a compra. E aí você, obviamente, não vai, você juntou lá, vamos supor, R$ 500, você não vai jogar os R$ 500 em uma tacada só. Joga lá 25% num dia, e aí aguarda, vê se cai mais 25%, e aí você vai escalonando a divisão ali do seu capital para que você também tenha oportunidade de pegar um valor mais interessante caso ele continue caindo, certo? Então você vai fazer compra recorrente e vai ter uma parte do seu capital reservada, e aí você pode reservar ele já em dólar, deixa dolarizado, porque o nosso real, a tendência dele é de queda infinita, então deixa em dólar, pelo menos, né? Tem a inflação do dólar? Tem a inflação do dólar, mas pelo menos ele é melhor do que o real. Outra coisa que você precisa fazer é se preparar mentalmente. Então, essas quedas, como eu já falei várias vezes, elas não são uma opção de si, e sim uma opção de quando. Elas vão acontecer. Então, quando elas acontecer e você está preparado com capital para fazer a sua compra, tanto a recorrente quanto a compra esporádica, você vai poder sorrir nesses momentos de queda, porque você vai aproveitar e comprar as suas operações mais baratas, tanto do seu Bitcoin quanto as altcoins que você deseja, que você segue aí o projeto, que você vê um futuro potencial nelas. E aí chegou, Fábio, aconteceu, caiu, ferrou tudo, tá tudo vermelho, foi lá para baixo. O que eu faço agora? Primeiro de tudo, calma. Você tem que avaliar se é um ruído ou se é um fundamento que foi alterado. Se for um ruído, você já sabe que é passageiro. Por mais que seja um ruído forte, ele é passageiro porque ele não alterou um fundamento. Se alterou o fundamento do seu projeto, aí você precisa avaliar com mais critério. No Bitcoin tem esses fundamentos que eu já te passei aqui. Se você está falando de uma altcoin, é mais complicado, porque são empresas normalmente, tem pessoas específicas lidando com o projeto. Então, às vezes, você investiu num projeto que só tem uma pessoa, essa pessoa sumiu, essa pessoa morreu, essa pessoa não está mais lá. E aí? Mudou 100% o fundamento. Não adianta você ficar lá recomprando o negócio mais barato, porque o negócio mudou, já não existe mais. Foi ruído ou foi fundamento? Se foi ruído, você parte para a sua estratégia, para o seu plano de ação. Se foi fundamento, você para, analisa e identifica se você quer continuar no projeto ou não. Não tem problema nenhum você sair no prejuízo de um projeto que alterou o fundamento. Isso vai servir de lição para você, para no futuro avaliar com mais diligência ainda os projetos para ver quais os riscos de mudança de fundamento efetivamente você está correndo. Ah, Fábio, avaliei aqui e foi só um ruído, foi uma notícia, foi algo externo ou até interno mesmo, mas é só um ruído. Então, bora seguir o plano. Você já tem seu plano, você tem sua compra recorrente e você tem seu capital para aportar faseadamente conforme o preço vai caindo. Só faz o plano de recompra e de compra mais barato, que mesmo assim você vai se sair muito melhor do que a maioria que está tentando tradear, que está tentando fazer um monte de operação e acaba se assustando e vendendo, ou acaba tomando um stop que não devia. Segue o seu plano. Quanto mais simples o plano, mais chances ele tem de funcionar, porque na simplicidade é que mora as coisas. Se você comprar um ativo e mesmo assim não fizer plano nenhum, o único plano é só hold, deixar, e esse ativo tiver um ótimo fundamento e isso não for alterado ao longo do tempo, a chance de você se dar bem é muito alta. Não se assuste nas quedas, não venda com prejuízo caso a operação tenha um fundamento adequado. Momentos de inverno chegarão. A gente tem aí entre um halve e outro do Bitcoin. Halve é quando no contrato do Bitcoin diminui pela metade a quantidade de Bitcoins que os mineradores ganham para minerar. Isso traz um reflexo muito grande no preço. Porém, ele só acontece a cada 4 anos. E durante esse período, pode ser que exista um período de inverno cripto, ou de queda, ou de lateralização, porque ali não tem muito incentivo, não está acontecendo muita coisa ainda, o mercado está começando.
Isso foi mais pro passado, tá? Agora a gente tem outras coisas acontecendo. Games, NFT, blockchain, DeFi, várias outras coisas vindo, metaverso. Então pode ser que o halving já não faça tanto sentido, porque o mercado vai estar aquecido com outras coisas, tá? Então a gente precisa avaliar tudo isso. A gente está vivendo essas coisas nesse momento, estão acontecendo agora. Então pare, reflita e não tome decisões precipitadas, beleza? De novo, se você ficou até aqui, se inscreva no canal, conte comigo. A gente tem um grupo no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Qualquer dúvida, nos chame lá que a gente vai falando, beleza? Fui!